Eu sou Marina Costa e a leitura de hoje se inicia com uma história linda de superação e de perdão. O encontro após 20 anos de Jacó e Esaú. O compartilhar de hoje serão nos capítulos 33, 34 e 35 do livro de Gênesis. No capítulo anterior, vimos o encontro sobrenatural que Jacó teve com o próprio Deus e a transformação de vida que ele experimentou. Sua noite tinha sido intensa, uma noite de luta e de vitórias. Durante todos esses anos que Jacó passou em Padã Arã, vimos que ele passou por situações que fez com que ele repensasse em suas atitudes e se arrependesse. De todas elas, eu creio que quando Jacó saiu da casa de seu pai, ele agia sempre no modo natural, agia conforme a sua vontade e ações. E durante toda a sua trajetória, ele aprendeu a buscar ao Senhor em oração e sabia de seus cuidados, por sua vida. Aqui ele toma a maior decisão de sua vida, consertar uma falha, na qual ele não conseguiria mais seguir adiante sem resolver esta pendência. Ele corria risco do seu irmão ainda cultivar o ódio que sentia por ele e ainda querer matá-lo. E o que vemos no capítulo 32, versículo 11, é um homem cujo tratamento que ele teve com Deus em seu Peniel o transformou em um servo humilde. No versículo 11, então, do capítulo de ontem, o capítulo 32, a oração dele ao Senhor foi: livra-me, rogo-te, das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha me atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Ele colocou sua vida e de sua família nas mãos daquele que lhe prometeu que o faria prosperar e que faria sua descendência tão numerosa como a areia do mar. Se Jacó pudesse tão somente aprender a ver as coisas, tanto Jacó como nós, ver as coisas como Deus vê, como seria diferente as nossas vidas. O que parecia ser um quadro de massacre revelou-se um dos mais comoventes encontros da Bíblia. A situação real, então, era esta. Durante o tempo em que Jacó estava ausente da terra natal, Deus também havia abençoado Esaú. Ele estava a caminho, então, para encontrar Jacó com a intenção de dar-lhe as boas-vindas em paz. Ele não planejava matá-lo. Deus havia operado em seu coração. Deus havia operado na vida de Esaú e o perdão fez com que apagasse o mal que Jacó tanto temia. Vimos nos versículos 3 e 4, uns versículos que muito nos emociona, o encontro dos dois. Jacó se curvou 7 vezes até o chão e Esaú correu ao seu encontro, abraçando seu pescoço e o beijando. E os dois choraram. Deus trabalhou no coração de Esaú, que reconhece a bondade de Deus em sua vida. E ele diz no versículo 9, ele diz a Jacó: eu já tenho muito, meu irmão, guarde para você o que é seu. No rosto de Esaú, Jacó pôde contemplar misericórdia. Quantas vezes temos medo do desconhecido? Deus é capaz de mudar qualquer situação e nos dar a vitória. Se estivermos nele, podemos confiar. Satanás procura roubar a nossa autoimagem. Antes desse encontro, Jacó não entendia sua verdadeira posição em Deus. E assim Deus o condicionou para perceber quem ele era e agir com base naquele conhecimento e autoridade. Satanás conhece o poder da influência de uma família restaurada e consagrada a Deus. No capítulo 34, veremos novamente algo muito triste que aconteceu com a família de Jacó. Jacó era pai de 11 homens, de filhos homens, e nesse capítulo seu filho Benjamim ainda não tinha nascido. E ele também era pai de uma filha por nome de Diná. O capítulo inicia dizendo que Diná saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Voltando ao capítulo anterior, vemos que Jacó não segue para ir com Esaú para a casa de seu pai em Hebrom. Ele vai para Siquém. E se voltarmos a Gênesis capítulo 31, versículo 3, vamos ver a ordem que o Senhor dá a Jacó.
Ele diz assim: volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Porém, Jacó toma outra direção e também não vemos ele pedindo a permissão de Deus. Aqui eu vejo que temos que tomar cuidado para não tomar as nossas próprias decisões e querer que Deus nos aprove. E quando, no primeiro capítulo de Gênesis, agora 34, fala que a sua filha saiu para conhecer as mulheres daquela época, é algo bem significativo, pois as mulheres tinham costumes diferentes do dela e frequentava lugares que não seria para ela. E aqui vemos que o filho de Amor, por nome de Siquém, era príncipe, tomou Diná à força e a violentou e a sequestrou. Porém, Siquém se apaixonou por ela e foram tentar um acordo com Jacó e seus filhos. Agora imagina que situação. Jacó ficou desolado e os filhos revoltados, com o que fizeram com a sua irmã, com o que Amor fez com sua irmã. O pedido do príncipe foi que ele queria casar-se com Diná e a partir daquele dia eles formassem um só povo, que Siquém estaria aberto para eles habitarem e para eles fazerem um comércio e adquirissem propriedades e casassem entre eles. Os filhos de Jacó fizeram então uma proposta, que todos os homens, que todos os do sexo masculino fossem circuncidados. E eles aceitaram. E eles então convenceram todos os homens da cidade a circuncidar-se. E aqui vemos duas situações importantes e que desobedeceriam a ordem dada por Deus. A primeira, o Senhor não permitia que eles se casassem com as filhas de Canaã. E propondo que eles se casassem entre eles quebrariam essa aliança com o Senhor. Havia astúcia dos dois lados. Os filhos de Jacó propõem a circuncisão e nós vemos em Gênesis capítulo 17, dos versículos 9 a 14, onde o Senhor diz que a circuncisão é uma aliança de Deus com Abraão e seus descendentes. Eles não queriam formar um só povo. Eles usaram algo santo para poder fazer uma armadilha. Por outro lado, podemos ver que o pessoal de Siquém também queriam levar vantagens, porque a família de Jacó, com o que a família de Jacó podiam oferecer. Eles estavam de olho na riqueza de Jacó e assim sofrerão as consequências de tentar fazer essa aliança. Nos versículos seguintes, vamos ver que todos da cidade então circuncidaram. E 3 dias após, quando todos os homens sofriam com dores, Simeão e Levi, os 2 filhos mais velhos de Jacó, mataram todos os homens. E veremos lá na frente que essa atitude insana e impensável dos filhos de Jacó, Simeão e Levi, irá pesar no futuro de cada um deles. Todas as nossas escolhas têm consequências, e a Bíblia nos ensina que qualquer passo em falso, em um mundo dominado pelo pecado, pode causar danos e marcas irreversíveis. Lá nos capítulos então seguintes, veremos que eles vão perder o direito da primogenitura. Veremos isso no capítulo 49 de Gênesis. Vemos o quanto eles são impulsivos e vão ter sérias consequências de seus atos. Agora, no último capítulo do nosso estudo de hoje, capítulo 35, vamos ver também que é Rúben quem perde o seu direito de primogenitura. Antes disso, o Senhor diz a Jacó: suba a Betel e estabeleça lá e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugiu de Esaú. Livrem-se dos ídolos estrangeiros que estão entre vocês. Versículo 2. Aqui eu vejo que quando há desobediência, há a maldição, e a obediência traz consigo bênção. E essa é uma fórmula de Deus para quebrar qualquer maldição: obedecer. Jacó então fez o que o Senhor ordenara. Ele diz: venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar de Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Versículo 3. E no versículo 4, vemos que todos entregaram seus deuses e objetos a Jacó. Jacó os enterrou. E ao enterrar esses objetos, Jacó deu início a uma nova fase em sua família, assumindo então um novo estilo de vida.
E depois disso, o Senhor apareceu outra vez a ele, lhe abençoando e renovando a aliança. Versículos 9 até o 15. Em seguida, veremos que Raquel está grávida de um outro filho. Estava tendo muita dificuldade para dar à luz, e deu à luz a uma menina, a um menino, e queria que colocasse o nome de Benoni, que significava filho da minha tristeza. Ela estava morrendo e queria colocar o nome do filho, lançando sobre ele uma maldição. Mas seu pai colocou o nome dele de Benjamim, que significa filho que terá sucesso. Lembrando que naquela época todos os nomes tinham significado e tinha muito peso sobre a vida das pessoas. Sendo assim, o filho Benjamim foi transformado em bênção pelo seu pai. Benjamim foi tão abençoado que foi a capital de Jerusalém, que fica no território de Benjamim. E assim morreu Raquel e foi sepultada em Belém. Em seguida, outro desfecho triste na família de Jacó. Os versículos seguintes contam que Rúben, o filho mais velho de Jacó, deita-se com Bila, a concubina de seu pai, aquela que veio para servir Raquel quando casou-se com ele. Jacó ficou sabendo e guarda para ele. Aqui eu paro e peço para que lembre desta palavra. Jacó soube do que o seu filho Rúben fez, porém não fala nada, apenas guarda para si. Ele vai se lembrar desse episódio lá no capítulo 49, onde Jacó, no leito de morte, pega sua herança e declara que será de outro, por causa desse pecado. Rúben perde então a bênção do filho mais velho, perde o direito da primogenitura. E o capítulo se encerra quando Jacó vai para Manré visitar o seu pai, com 180 anos. Isaque morre e seus filhos Jacó e Esaú o sepultaram. E aqui nesse capítulo de Jacó, enterrando seu pai Isaque, vemos o cumprimento das promessas de Deus feito a Jacó em Gênesis capítulo 28, versículo 15. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. O Senhor cumpriu a sua promessa.